Esse é o canal Será Verdade, seja muito bem-vindo. O desenho Os Simpsons, sem dúvida, não precisa apresentações. Muito provavelmente você já deve ter visto algum episódio e mesmo que você nunca tenha visto, que eu acho muito difícil, você certamente já viu um comercial ou a imagem do Bart ou do Homer estampadas em algum lugar. O desenho é um sucesso e já se mantém no ar há 3 décadas, mas nesses 30 anos de exibição, alguns dos episódios acabaram ganhando um destaque maior anos depois de suas transmissões. E esses episódios acabaram prevendo acontecimentos futuros e alguns deles com tantos detalhes que é difícil dizer que foi apenas uma coincidência. E hoje você vai ver algumas dessas previsões feitas pelo desenho nesse vídeo aqui e algumas delas relacionadas ao Brasil, como por exemplo a nova nota de R$200. Eu vou pedir para você se inscrever aí embaixo, é rápido e é de graça, é só você clicar aí para você receber as notificações dos próximos vídeos e ver os vídeos antigos também. Esse é o canal Será Verdade. Com o lançamento da nova nota de R$200, muitos fãs dos Simpsons acabaram buscando um episódio onde no desenho essa nota já existia. Mas antes da gente falar sobre essa nota e outras previsões certeiras em relação ao Brasil, eu vou mostrar algumas outras previsões feitas pelo desenho que são bizarras na riqueza dos detalhes. No episódio de 1990, segunda temporada, episódio 4, Bart pega um peixe de 3 olhos no rio que passa pela usina nuclear da cidade e isso acaba virando manchete ali nos jornais de Springfield. E 10 anos depois da transmissão desse episódio, um peixe de 3 olhos foi encontrado em um lago na Argentina. Não só tinha 3 olhos, como também foi encontrado num lago alimentado por uma usina, assim como no desenho. Não foram feitos aí testes minuciosos para saber do porquê esse peixe tinha 3 olhos, mas acreditam que seja sim por conta da radioatividade da usina. Uma outra previsão aconteceu em 1993, no episódio 10 da 5ª temporada. Nesse episódio, os Simpsons fizeram uma paródia de mágicos conhecidos nos Estados Unidos, que se chamam Siegfried e Roy. E nesse episódio, os mágicos acabam sendo atacados por um tigre branco treinado enquanto eles se apresentam num cassino. E o que aconteceu foi que 10 anos depois, um mágico foi atacado por um de seus tigres brancos durante uma apresentação em Las Vegas, e ele ficou extremamente ferido. E acredite se você quiser, mas o mágico era Roy Horn. Era uma apresentação de Siegfried e Roy exatamente como prevista no desenho. E um dos mágicos foi atacado pelo tigre branco. E essa próxima previsão, na minha opinião, é a mais macabra de todas. Foi num episódio de 1997, onde a família Simpsons está conversando na sala e a Lisa aparece com uma revista nas mãos. Ela levanta a revista e a imagem fica um tempo na tela e na capa da revista estão 2 torres e o preço bem grande, $9, ao lado desses prédios, formando exatamente um 911, um 911. Anos depois, no ano de 2001, aconteceu o evento que ficou marcado na história dos Estados Unidos e também na história do mundo, os ataques aos 2 prédios, os ataques às torres, que aconteceu exatamente no dia 11 de setembro. Talvez você não saiba, mas no calendário dos Estados Unidos, a ordem de dia e mês é diferente da nossa, ela é trocada. Então primeiro vem o mês, depois vem o dia e no final vem o ano. Então o que no Brasil foi no dia 11/9, nos Estados Unidos foi 9/11, exatamente como no preço da revista e ainda fazendo o 11 com os prédios. Me diz aí nos comentários, você já sabia disso? E se você não sabia, achou isso bizarro? O desenho tem muitos e muitos outros episódios com previsões. Previsão do relógio da
Apple, lançado quase 20 anos depois, na temporada 6 do episódio 19, em 1995, eles previram um arranha-céu em Londres que só foi construído 14 anos depois, e no desenho ele aparece no mesmo local que seria construído no futuro, entre muitas e muitas outras previsões que esse desenho fez. Mas agora a gente vai para o Brasil. Em 2014, no episódio 16, na 25ª temporada, o Homer é recrutado para trabalhar como juiz na Copa do Mundo, que no desenho aconteceu no Brasil. Nesse episódio, a final foi entre Brasil e Alemanha. E o Brasil, nesse episódio, acaba perdendo para a Alemanha de 2-0. Poucos meses depois, o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha. Não foi na final, mas foi numa semifinal na Copa. Até aí poderia ter sido só sorte, sim, beleza, já que não acertaram exatamente o placar. Mas aí vem os outros acontecimentos desse mesmo episódio dos Simpsons no Brasil. Nesse mesmo episódio, um jogador da seleção brasileira acaba sendo lesionado, e saindo de maca, acaba abandonando o jogo. E nesse episódio, esse jogador era conhecido por se machucar à toa, o famoso cai-cai. E durante a Copa, como você sabe, Neymar teve uma fratura nas costas depois de uma joelhada que ele acabou tomando e ficou fora da Copa, assim como aquele personagem parecido com ele no desenho. Duas previsões no mesmo episódio, mas não sendo bastante, vem agora a terceira previsão, a nota de R$200, também prevista no mesmo episódio. E nesse episódio acontece o seguinte: antes de um dos jogos, Homer e Marge estão no restaurante em São Paulo. E aí vem um homem tentar subornar o Homer quando ele sai de dentro do restaurante para tomar um ar. E essa tentativa de suborno era para que o Homer arrumasse um jeito de dar a vitória para o Brasil no jogo. E na maleta com dinheiro, na hora que ele abre para tentar subornar o Homer, aparecem as notas de R$200. Terceira previsão em um mesmo episódio. A quarta previsão é a mais óbvia, a corrupção. E as maletas com R$200 que provavelmente serão apreendidas pela Polícia Federal no futuro, nas mãos de algum político corrupto. E no final desse episódio aparece a família Simpsons num barco na Amazônia, e no local estão derrubando várias árvores, desmatando para construir um Crush Burger. E no desenho mostra como se fosse um desmatamento ilegal e termina assim. E você consegue encontrar esse episódio aí pela internet. São muitas previsões feitas pelo mesmo desenho em todos esses anos, com muitos detalhes. E no episódio do Brasil é de se espantar de fato. Agora a pergunta é: como os roteiristas do desenho conseguem acertar tanto? Eles fazem isso por coincidência? Ou será que eles teriam algumas informações que nós não temos? Alguns na internet chegam a dizer que os roteiristas recebem essas revelações dos senhores do mundo, da elite oculta que estaria controlando o mundo nos bastidores. E esses acontecimentos são previstos porque fazem parte da agenda desse grupo. A gente já falou sobre esse grupo algumas vezes em alguns vídeos aqui no canal. Então será que essas previsões seriam algum spoiler da agenda da nova ordem mundial? Será verdade isso? Eu não sei. O que você acha a respeito disso tudo? Vou pedir para você escrever aí nos comentários se você já conhecia algumas dessas previsões ou se você nunca tinha ouvido falar. O fato é o seguinte, que os episódios acertaram com muita precisão muitos dos eventos que aconteceram no mundo. Então eu acho que se a gente quiser saber mais do futuro, talvez seja melhor acompanhar um pouco mais os Simpsons. Vou pedir para você não se esquecer de se inscrever no canal para receber as próximas notificações, para ver os vídeos anteriores também. Vou pedir para você deixar o seu like ou dislike se não tiver gostado do vídeo. Esse é o canal Será Verdade. Espero você aqui no próximo vídeo.